tá, o alto está maior. Glória a Deus por isso. Hoje, como foi falado, e eu não quero me tardar, já estamos avançados da hora, então eu quero entrar diretamente na ministração, mas ainda só dizendo algumas coisas. Deus tem feito prosperar muito a rede apostólica, estamos crescendo. Na verdade, eu tenho estado tão pouco aqui porque quase que todas as semanas estamos inaugurando uma nova igreja em algum lugar nesse estado. Estamos ministrando e muitas coisas Deus tem abençoado, multiplicado, feito crescer a rede de uma forma sobrenatural mesmo. Muito lindo o que Deus tem feito. E hoje vamos falar sobre atmosfera e clima espiritual. Um assunto muito importante. E eu gostaria que tu prestasse bastante atenção, porque esse assunto ele pode ser reproduzido na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho, na igreja, onde é que tu estiver, roda de amigos. Esse assunto ele serve para todos os momentos da vida da gente. Eu gostaria de começar contando e falando uma experiência minha que eu tive há alguns anos atrás. Eu era bem novo e fui viajar para um país chamado Holanda. A Holanda é um país muito bonito. Eu não sei se vocês sabem, uma das maiores riquezas da Holanda são as flores. E é um dos maiores, ou quem sabe se não, o maior exportador de flores do mundo. E quando se vai para a Holanda, um país baixo, um país que está abaixo do nível do mar, eles precisam fazer contenções, montes, para que o mar não entre no país. Lá eu vi uma coisa que me espantou. Eu estava andando na estrada e daqui a pouco tinha uma ponte por cima da estrada. E eu fiquei olhando e o navio estava passando na ponte. Eu por baixo disse, o que é isso? Porque é tão baixa a terra que eles precisam levantar os rios, levantar um lado, e os barcos passam por cima da ponte. Não é a gente que passa por cima da ponte, é os barcos que passam, é o rio que passa na ponte. E é um país todo diferente aquele. E eu tenho uma flor que eu sempre gostava muito, e sempre via em fotografias, e talvez alguns de vocês conheçam, uma flor chamada tulipa. E é uma flor que é muito bela, parece que é perfeita aquela flor. Ela cresce com uma perfeição e nunca tinha visto uma tulipa aqui no Brasil. E quando eu fui lá, eu vi aqueles canteiros cheios de tulipa e de várias cores. E eu achava aquilo tão lindo, aqueles canteiros, aqueles lugares, eles E tinham assim praças inteiras, quadras inteiras floridas, muito lindo. E eles realmente cuidam muito dos lugares, dos canteiros de flores. E eu disse, eu vou trazer algumas sementes de tulipa para cá. E daí eu fui na loja para comprar e disseram, não é semente, tem que trazer um bulbo. Então era um negócio redondo assim. E aquele bulbo tinha que enterrar todo ele, voltado para cima. Me explicaram bem lá como tinha que fazer. Eu disse, vou plantar tulipa aqui no Brasil. E eu pensei, é tão bonito isso, vou trazer e vou botar num vaso. E vou deixar lá em casa. Eu ainda era solteiro, para vocês imaginar quanto tempo faz isso. Não sabia nunca nada de flor, nunca tinha plantado uma flor na vida, mas achava tão bonito. E eu trouxe aqui para o Brasil aquele bulbo, vários bulbos eu trouxe. E eu fui plantar a tulipa, bem direitinho, conforme eles tinham dito que deveria de plantar, e não cresceu. Eu fiquei tão triste, e depois eu fui ver por quê. É que as condições climáticas, atmosféricas nossas, não são coerentes, não são, vamos dizer assim, não oferecem aquelas condições que a tulipa, aquela flor, precisa para crescer. Agora, outro dia eu já vi algumas tulipas aqui no Brasil, parece que mudaram alguma coisa na genética dela, e já estão plantando tulipas aqui no Brasil, um pouco diferente de lá.
mas agora as condições atmosféricas aqui suportam esse tipo de mudança. Pois bem, é sobre esse assunto que eu vou falar. Não sobre tulipas, mas sobre as condições que fazem com que coisas se desenvolvam. Nós sabemos, vamos olhar agora para o clima de uma forma natural, para a gente entender como funciona o clima espiritual, como funciona a atmosfera espiritual. Todos os lugares do mundo têm o seu clima, tem diferentes climas, e as condições são diferentes em cada lugar. Outro dia, quando estava muito frio aqui, eu disse para as pessoas que estavam do meu lado, estava 6 graus, eu acho, 7 graus, e eu disse assim, outro dia eu estava 24 graus abaixo de zero e não estava sentindo tanto frio quanto aqui a 8 graus. Daí eles olharam e disseram, como? Eu disse, porque aqui é muito úmido. E lá onde estava 24 graus abaixo de zero não é úmido. Então lá não sente frio, que aqui sente com uma temperatura muito mais alta. Parece que o frio aqui no sul do Brasil, ele corta a gente de um lado para o outro. Então as condições e o clima muda no mundo inteiro, em cada lugar, em cada circunstância. Eu me lembro quando eu fui para Manaus, eu desembarquei do avião em Manaus e eu comecei a respirar fundo. Porque lá o clima é tão úmido o clima, tem tanta umidade no ar, que é difícil de respirar. Outro dia eu estava na cidade de Bogotá, e lá é muito alto, e sempre os jogadores falavam que era muito difícil jogar lá em Bogotá, e porque o clima, porque era muito difícil. Quando eu cheguei lá, eu subi uma escada de 5 degraus, eu parei lá, pôs na escada lá e descansei. Só 5 degraus eu estava cansado. Por quê? Porque a altitude é muito grande, o ar é muito rarefeito. Ou seja, tem pouco ar. As pessoas que moram lá estão acostumadas, mas quem não está acostumado, chega lá, falta ar. De noite eu estava dormindo, acordei meio apavorado, respirando fundo, porque faltava ar. Não estava acostumado com aquele clima, com aquela condição. Cada lugar, cada situação, cada lugar diferente, tem um clima diferente, e cada clima diferente faz com que desenvolvam coisas diferentes. Então, na Holanda tem tulipas que não tem aqui no Brasil. No clima que nós temos aqui no Brasil é diferente do clima para crescer algumas coisas que crescem em clima frio. Se nós plantássemos batata no Polo Norte, dificilmente cresceria. Estão me entendendo? Por quê? Cada clima determina o que é propício crescer e desenvolver naquele lugar. Amém? Estão me entendendo? Ou seja, o clima determina aquilo que vai ser desenvolvido em cada lugar. Da onde o clima vem? O clima vem de uma atmosfera diferente em cada lugar. E o que influencia a atmosfera? As condições diferentes, como umidade, como temperatura, como pressão do ar. Todas essas coisas determinam como é que as condições atmosféricas. Essas coisas todas, as temperaturas mudam, a umidade muda, a pressão do ar muda, isso gera ventos, gera tempestade, gera dias de muito calor, gera dias de frio. Por quê? Porque as condições que mudam a atmosfera determinam isso. Então, as condições atmosféricas aqui no sul do Brasil são diferentes desse lugar que eu falei que fui, que estava muito mais frio e não sentia tanto frio lá nas montanhas nos Estados Unidos. Agora, o que acontece? As influências geram as condições atmosféricas. As condições atmosféricas produzem o clima. Vocês estão entendendo? Então, quando o clima muda, ele muda porque as condições atmosféricas mudaram. Porque a atmosfera mudou. Porque os elementos mudaram. Agora, a mesma coisa acontece
quando nós estamos falando de um clima espiritual. E o que é o clima espiritual? Assim como nós sentimos as diferenças, um lugar é muito frio, outro lugar é quente, um lugar tem o ar mais rarefeito, outro lugar o ar é um pouco mais, é melhor para respirar, outro lugar tem uma temperatura amena. Ou seja, cada lugar, de igual forma, quando existe o clima natural, existe uma coisa que se chama clima espiritual, que são as condições espirituais daquele lugar. E as condições espirituais daquele lugar, elas propiciam algumas coisas que aconteçam naquele lugar. Por exemplo, aquele que vai para um lugar onde existe muita prostituição, ali existem condições, as condições estão ali estabelecidas, existe um clima espiritual, que qualquer pessoa que for ali para aquele lugar, ele vai estar sendo pressionado para viver na prostituição. Quando, por exemplo, alguém vem para a igreja onde existe um clima espiritual, onde se confia em Deus, um clima espiritual que se experimenta milagres, um clima espiritual onde se adora a Deus, onde se crê na palavra de Deus, logicamente existe um ambiente propício para que as coisas do céu aconteçam. Amém? Estão me entendendo o que eu estou falando? Por isso que muitas pessoas, elas não experimentam algumas coisas, porque estão em lugares errados, e muitas vezes elas vivem coisas erradas, porque estão num clima espiritual errado. Então, o clima, a atmosfera, o clima espiritual, dita aquilo que vai desenvolver naquele lugar. Por exemplo, o amor nunca pode crescer numa atmosfera de ódio. Digo, o amor não desenvolve numa atmosfera de ódio. Se, por exemplo, na nossa casa, no nosso lar, contra outras pessoas, nós temos algum sentimento de ódio, algumas coisas, nós nunca podemos esperar que aquele lugar será um lugar de amor. Por quê? Porque o clima estabelecido ali naquele lugar é um clima de ódio e não vai crescer as sementes do amor, porque é contrário ao amor. Por exemplo, a fé nunca vai crescer num clima de medo, de temor. Se as pessoas estão num clima de medo, se a pregação for uma pregação de medo, não for uma pregação de graça de Deus, a fé não vai se desenvolver. Por quê? Porque o clima que é estabelecido no coração das pessoas e que foi gerado naquele lugar, não propicia o ambiente para crescer aquelas coisas boas. Por exemplo, também, nunca nós podemos imaginar que a paz cresça num lugar onde há conflitos. Diga, não há paz onde há conflitos. Então, muitas pessoas não sentem, não gostariam de experimentar a paz, mas elas mesmas não preparam um clima para que essa paz chegue na vida delas. Porque onde vivem, aquilo que fazem, da forma que agem, logo nós vamos ver como é que nós produzimos um clima espiritual. Porque assim como a temperatura, a pressão e coisa e tal, produzem determinado tipo de clima, nós também podemos produzir um tipo de clima para que as coisas do céu e as coisas boas aconteçam. Amém? Estão me entendendo? Então, nós vemos na palavra de Deus que quando Jesus estava em Nazaré, lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus começou a operar alguns milagres, mas a Bíblia diz assim no versículo 58 do capítulo 13, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E eu quero que tu compreenda, a incredulidade do povo, a incredulidade das pessoas daquela terra, criaram um clima espiritual que foi até para Jesus, foi difícil de fazer milagres. Então o clima de incredulidade, o clima, a atmosfera que tinha naquele lugar, na cidade de Nazaré,
Porque eles olhavam para Jesus, eles tinham visto Jesus crescer no meio deles, e agora eles olhavam para ele, quem é esse cara aqui? Quem ele acha que ele é? Agora vem querer fazer milagres aqui no nosso meio, ele é filho de Maria, e irmão desse, irmão daquele, é o carpinteiro, quem ele está achando que é? Ele agora quer se mostrar alguma coisa, e não creram nele, foram incrédulos, e a incredulidade do povo determinou um clima espiritual, que foi, inclusive, difícil para Jesus fazer milagres. Vocês podem imaginar se a incredulidade de um povo criou um clima espiritual que impossibilitou Jesus de fazer milagres? Imagina uma vez se há uma incredulidade no meio de muitas pessoas e as pessoas duvidam que Deus possa fazer alguma coisa, então elas dizem, Deus não faz mesmo as coisas, é verdade, Deus não faz porque tu não crê que Ele faz, tu está estabelecendo o clima daquilo que vai acontecer. Ou seja, as pessoas não creem, nada acontece, e elas acreditam naquilo que elas creem, porque nada acontece, mas elas são os protagonistas daquilo que vai acontecer ou não vai acontecer. Então, o clima, ele estabelece isso. Ele determina essas coisas que vão ou não vão acontecer. O clima determina o fruto, o clima determina as coisas que vão acontecer ali no nosso meio. Quando, então, nós olhamos agora para a questão espiritual, e eu estou tentando falar bem rápido, porque é um assunto muito vasto, mas quero ver se eu passo bastante coisa em pouco tempo. Mas quando o clima espiritual, como nós podemos trabalhar com o clima espiritual para gerar isso nas nossas vidas? Vejam, eu falei antes que tem alguns fatores que determinam a influência na atmosfera. Também existem fatores que determinam a influência na nossa atmosfera espiritual. Olhem para mim. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes e as nossas ações, estas 4 coisas. O que pensamos, o que falamos, as nossas atitudes e as nossas ações são coisas que determinam o clima espiritual em que nós vivemos. Por exemplo, se eu sempre penso que vai acontecer coisas ruins, qual é o clima espiritual sobre minha vida que eu estou determinando? Um clima de coisas ruins. Mas se eu creio na minha vida lá dentro que Deus é por mim, e que Ele luta por mim, e que Ele quer o melhor para a minha vida, e que Ele me criou para grandes e belas coisas, eu estou criando um clima espiritual diferente sobre minha vida. Qual é o clima espiritual? O clima de coisas boas. Tudo depende do meu pensamento. O meu pensamento é um fator que determina o clima espiritual sobre minha vida. As minhas palavras. Se eu vivo num ambiente onde só existe xingamento, onde só existe julgamento, onde as pessoas ficam se acusando uma outra, onde as pessoas ficam falando mal uma da outra, onde as pessoas ficam falando mal dos outros, onde as pessoas só falam de coisas ruins e conversam coisas ruins e falam de coisas ruins, elas estão fazendo o quê? Elas estão criando um clima espiritual negativo. Mas quando eu estou falando e profetizando e declarando aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tem intenção de fazer, eu estou estabelecendo uma condição espiritual para o desenvolvimento de uma atmosfera espiritual, para que as pessoas que chegam ali, as coisas aconteçam. Preste bem atenção. Havia uma escola de profetas de Samuel. Samuel tinha uma escola de profetas. E ali, naquela escola de profetas, havia um clima de profecia tão intenso, tão forte, tão grande aquele clima, porque era uma escola de profetas. Eles aprendiam a profetizar, eles profetizavam, as pessoas que estavam ali aprendiam a profetizar e todos estavam profetizando. E quando foi que Saul mandou o exército lá, o que aconteceu com o exército? O exército chegou lá. Sabe o que aconteceu com os soldados? Em vez de prender a Samuel, começaram a profetizar. Por quê? Porque o clima
espiritual daquele lugar era um clima profético. Então, os soldados chegaram ali e profetizaram. Chegou, ele disse, mas o que está acontecendo? Mandou outros soldados lá. E novamente os outros soldados chegaram lá, profetizaram de novo. Daí ele disse, não tem cabimento. E daí o próprio Saul disse, agora eu vou lá prender a Samuel. Chegou Saul lá, e quando Saul chegou lá para prender a Samuel, o que aconteceu? Começou a profetizar. Por quê? Porque o clima, o ambiente que tinha se desenvolvido ali, era um ambiente profético, um ambiente da presença de Deus, onde as coisas mudam, onde a situação muda, onde as coisas acontecem segundo aquele clima, segundo as coisas que estão pairando ali naquele ar. Bem, então, essas influências, que como eu falei, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Se eu tenho uma atitude de orgulho, logicamente eu desenvolvo um clima espiritual. Se eu tenho um espírito de humildade, eu desenvolvo um outro clima espiritual na minha vida. E as nossas ações, aquilo que nós fizemos, desenvolve um clima espiritual na nossa vida. Ou seja, quando nós temos essas coisas, uma atmosfera espiritual se desenvolve, nós começamos a agir dessa maneira, e nós criamos uma atmosfera, o clima na nossa vida é mudado, e o que acontece, se forma uma fortaleza, maligna ou benigna. Ou seja, pode se formar uma fortaleza de coisas sobrenaturais. As pessoas chegarem aqui, entrarem aqui e serem curadas. As pessoas sentarem contigo e elas disserem, agora, só vim e conversar 5 minutos contigo já me está fazendo bem, eu já estou bem agora, já posso ir embora, porque existe uma atmosfera espiritual que é desenvolvida. Agora, vejam, eu gostaria de mostrar para vocês, bem rapidamente, que isso aconteceu muito forte no ministério de Jesus. O livro de Lucas desenvolve algo muito interessante. Ele mostra 2 momentos, 2 épocas, 2 estágios bem claros no ministério de Jesus. O primeiro estágio é um clima ofensivo, um clima hostil para Jesus. Um clima em que tudo estava contra Jesus. E de repente, de um momento, de um capítulo da Bíblia para o outro capítulo, todas as coisas mudaram. Então, os milagres começaram a acontecer, aconteciam antes, mas depois as coisas começaram a se desenvolver e o ministério de Jesus tomou uma posição muito grande. Por quê? Porque a gente percebe que o clima mudou e todas as condições mudaram. Vejam só, no capítulo 9 de Lucas, versículo 41, Jesus estava numa situação de frustração. Ele estava ministrando ali e ele disse assim a respeito dos discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Ou seja, Jesus estava falando dos discípulos dele. Jesus estava realmente numa situação muito frustrada, porque havia uma pressão espiritual contra Jesus muito grande. E as coisas não aconteciam. Os discípulos não conseguiam expulsar esse demônio que depois Jesus disse para eles aqui. E Jesus fez essa expressão: vocês são muito incrédulos, é uma geração. Jesus estava desabafando de certa forma aqui. Isso foi no capítulo 9. Mas no capítulo, creio que é 11, 21, abra 11, 21. Não, é 10, 21. Depois, no capítulo 10, 21, diz assim:
naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Agora a gente vê, de um capítulo para o outro, que antes Jesus fala deles, frustrado, e depois Jesus exclama que eles estavam tendo alguma coisa sobrenatural acontecendo na vida dos discípulos dele. Aconteceu uma mudança radical do capítulo 9 para o capítulo 10 de Lucas. Até o capítulo 9 havia uma pressão muito grande. A gente vê lá no capítulo 9, eu vou falar rapidamente para vocês, de que houve uma pressão. Jesus foi tentado 40 dias no deserto, mas antes que ele tinha sido tentado, veio uma voz do céu, e que disse assim, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E daí a Bíblia diz que Satanás se ausentou para uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade aconteceu logo depois. Por quê? Porque os vizinhos e os amigos dele, de Jesus, onde morava em Nazaré, vieram e quiseram destruir Jesus e colocar ele num penhasco abaixo. Ou seja, ele tinha problema, ele tinha sérios problemas com respeito à sua própria cidade. Depois no capítulo 4 mesmo diz que surgiu um demônio, daqueles tipo Rambo, Arnold Schwarzenegger, um demônio muito intenso que foi contra Jesus. No capítulo 4 de Lucas e no capítulo 6 de Lucas, nós vemos que os fariseus e os escribas foram desafiar Jesus profundamente. No capítulo 7 de Lucas, nós vemos que João Batista foi neutralizado e ele mesmo ficou duvidoso. No capítulo 8 de Lucas, nós vemos que a própria natureza foi mexida para vir contra Jesus. Ou seja, a própria natureza foi manipulada para destruir Jesus. Depois ele foi para a terra perto de Gadara, dos Gadarenos, e lá um demônio muito forte, até do estrangeiro, veio contra Jesus. Uau! Ou seja, uma situação toda contrária. Os amigos, os vizinhos, os fariseus, até os discípulos, a gente leu aqui, demônios muito fortes, muito intensos, vinham contra Jesus, uma pressão muito grande. Mas agora, no capítulo 11 de Lucas, parece que tudo muda. No capítulo 11 de Lucas, a gente vê de que os discípulos queriam aprender a orar. Nós vimos que as atividades demoníacas, depois do capítulo 11 de Lucas, praticamente desapareceram. Aparecem 2 demôniozinhos depois, até o fim do capítulo, muito fracos, que Jesus, com uma pequena palavra, expulsou eles. A gente vê que multidões, no capítulo 11, versículo 14, versículo 29, foram aumentando. Agora, não eram mais os fariseus e os escribas que estavam atacando Jesus. Agora Jesus foi e chamou eles de hipócrita. Agora a situação mudou, não eram mais eles que estavam atacando Jesus. Agora Jesus estava desmascarando eles. Vai aumentando o exército de Jesus. Um cego é curado. Acontece uma conversão sobrenatural de Zaqueu. Jesus toma autoridade e expulsa os mercadores do templo. Vejam, ele expulsou e ninguém fez nada, todo mundo ficou quietinho. Se fosse lá no início, uau, tinham acabado com ele. Os religiosos ficaram calados, não falaram nada. Espias foram lá espiar o que Jesus estava fazendo e ficaram calados, não falaram nada. Satanás perdeu o controle, por quê? Porque no capítulo 10 do livro de Lucas, nós vemos que o ambiente espiritual da terra mudou. E quando mudou, todas as coisas se tornaram favoráveis. Todas as coisas do céu, todas as coisas boas se tornaram favoráveis. Por quê? Porque o clima mudou.
É como se tivesse um tempo frio e todas as coisas, as doenças, as dificuldades, os problemas de um tempo frio estavam ali, mas de um dia para o outro esquentou e agora tudo ficou melhor, agora a situação melhorou. Assim foi que aconteceu no mundo espiritual. Estão me entendendo o que eu estou falando? É isso mesmo que acontece na vida das pessoas. Quando nós compreendemos e criamos um clima espiritual sobre nossas vidas, favorável para o desenvolvimento das coisas boas e do mover de Deus e das coisas de Deus na nossa vida, nós começamos automaticamente a experimentar essas coisas boas. No capítulo 10, nós vemos que quando os discípulos foram enviados de casa em casa para pregar o evangelho, pregar e saudar as pessoas com os milagres de Deus, curar os enfermos e trazer paz para aquelas casas, Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo do céu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No momento que isso foi que aconteceu, mudou a situação. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu. O clima espiritual mudou. As potestades, o poder espiritual maligno que dominava o ar, agora não domina mais. E agora há uma presença de Deus e todas as coisas começam a convergir para o bem. Todas as coisas começam a acontecer e direcionar para o bem. Por isso, meu querido e minha querida, se tu vive num ambiente em que não é um ambiente celestial, se tu vive num ambiente de trapaça, se tu vive num ambiente de discórdia, se tu vive na tua família, uma família desregrada, se tu vive numa situação de pecado, eu quero te dizer uma coisa. Não pensa que do dia para o outro, alguma coisa sobrenatural possa acontecer na tua casa que vai mudar toda a situação. Não, precisa tu vir e começar a experimentar de um clima espiritual diferente na tua vida, para que tu entre e comece a andar numa dimensão espiritual diferente. Por isso é tão importante vir para a igreja, congregar, ir para as células, estar no meio de um povo que vive numa outra dimensão espiritual, para que tu comece a experimentar essa glória de Deus também sobre tua vida. Agora, vejam só, o reino de Deus, a Bíblia diz em Romanos 14, diz que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso significa de que quando nós queremos que o reino de Deus se manifeste, nós precisamos criar esse ambiente. E foi isso exatamente que Jesus disse para aqueles discípulos. Quando Jesus disse para os discípulos, lá em Lucas, no capítulo 10, ele falou para eles: vocês vão e levem paz para casa. Gerem paz naquela casa. Profetizem paz naquela casa. Então, eles foram, abra lá em Lucas 10 para nós vermos isso aqui. E eles foram com o objetivo de gerar naquela casa, nos ambientes, em pelo menos 35 vilas diferentes, gerar paz e gerar milagres. Levar para as pessoas a cura, levar pessoas à libertação, levar para as pessoas a paz, levar para as pessoas a glória de Deus. Quando nós fizemos isso, quando começamos a levar a paz, o ambiente começa a mudar. Estamos gerando paz, estamos desenvolvendo o fator espiritual de paz, estamos começando a influenciar a nossa esfera espiritual de paz, e a paz começa a se desenvolver na vida das pessoas. O reino de Deus começa a vir. Então, olha bem para mim. Muitas pessoas chegam com discórdia, com briga, chegam com ódio, com ressentimento, com mágoa, chegam com muitas coisas e não conseguem experimentar os milagres de Deus. Vou contar uma experiência para vocês. E vou terminar com essa experiência para nós podermos orar e ministrar. Um dia eu estava numa igreja, eu estava ministrando, orando, e eu orei por todo mundo. Depois de orar, peguei o testemunho das pessoas. Todas elas foram curadas, com excesso de uma mulher. Uma não tinha sido curada. E quando eu perguntei para ela o que a senhora tinha, ela foi me falando o que tinha. Tinha problemas nas costas e coisa e tal.
Eu disse, depois no final eu vou falar com a senhora, porque na hora que eu entrevistei ela, o Espírito Santo me disse, ela tem um problema que ela não consegue perdoar o marido. E eu não queria expor ela publicamente, e dizendo, a senhora tem um problema com o marido da senhora, que a senhora não perdoou. E eu não gosto de expor as pessoas, então eu disse para ela assim, olha querida, vamos fazer o seguinte, depois eu falo com a senhora e nós vamos orar de novo e a senhora vai ser curada. Agora, eu vou entrevistar os outros. No final, ela estava esperando ali, e eu fui falar com ela. E quando eu ia falar com ela, ela diz, apóstolo, eu só queria falar antes que o senhor falasse, eu queria falar uma coisa com o senhor. Sabe, eu tenho um problema com meu marido, eu não consigo perdoar ele. Então ela me contou o que ele tinha feito, e eu disse, bem, eu não preciso falar, então o que Deus me disse, porque justamente a senhora não consegue perdoar, a senhora está com ira no coração da senhora, a senhora está com um problema no coração e, logicamente, com falta de paz, porque a senhora não está gerando paz, a senhora está com mágoa, ressentimento, ódio no coração da senhora em relação ao marido dela, ao marido da senhora. Então não consegue desenvolver o ambiente de milagre sobre a vida da senhora. Daí eu disse, a senhora está disposta a perdoar o marido? Ela disse, eu quero perdoar. E nós oramos por ela, ela perdoou o marido. Eu nem precisei mais orar pela enfermidade dela. E eu disse, agora como é que está a dor? Ela disse, desapareceu. Por quê? Por causa que ela não tinha desenvolvido a paz no coração dela. Ela estava com o coração magoado, estava com o coração cheio de ódio. O ambiente na vida dela, a situação, o clima na vida dela não estava propício para o milagre, não estava pronto para o milagre. Então, quando nós queremos o clima de milagre de Deus, nós precisamos preparar esse clima. Como? Com paz, alegria e justiça, retidão no Espírito Santo. Amém? Então, está bem preparado aqui, nem precisava, podia ter ministrado direto. Festejamos, glorificamos a Deus, nos alegramos na presença dEle. E agora, podemos ministrar o poder de Deus aqui. Amém? Porque é um clima da glória de Deus aqui nesse lugar. Agora, quando tu sair daqui, tu vai para a tua casa, vai para a tua família, e aquele clima hostil que existe lá, de briga, discórdia, não faça mais parte disso. Agora usa as tuas palavras para profetizar na tua casa. Para dizer, glória ao Senhor nesse lar. Deus reina aqui. E estabelecer músicas cristãs. Agora, quando tu liga a tua televisão lá, e começa aquelas novelas falando só de porcaria, só de prostituição, só de briga, assassinato, só de discórdia. Isso é que tu está trazendo, gerando o clima na tua casa. O clima que está lá na novela é o clima que está na tua casa. Entendeu isso? Quando tu liga televisão, tu está trazendo aquilo, gerando aquilo para dentro da tua casa. Produzindo aquilo para dentro da tua casa. Por quê? Porque tu está trazendo, lembra que eu falei, a palavra produz um clima espiritual. Não deixa que essas coisas entrem na tua casa. Agora deixa que a glória de Deus entre na tua casa. Começa a profetizar, declarar, abençoar. Começa a sonhar os sonhos de Deus, declarar a palavra de Deus e mudar todo o ambiente. As coisas estão ruins, mas Deus diz que Ele tem a solução. Não temas, porque eu estou contigo, Ele diz. Então deixa o teu coração tranquilo, em paz, que isso vai ser gerado na tua vida. Que isso será produzido na tua vida. Produza esse ambiente. Não te preocupa, descansa em Deus e Ele te ajudará. Vamos ficar de pé agora. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor agora, nesse momento. Esse é um momento muito especial. Nós queremos ver o ambiente de Deus aqui nesse lugar. O ambiente dos milagres.
Nós não queremos apenas pregar uma palavra. Nós queremos que o Senhor Deus se manifeste de maneira intensa, gloriosa na tua vida, que produza os milagres, que gere essas coisas extraordinárias, sobrenaturais na tua vida. Nós dissemos que esse seria um culto de milagres, que seria um culto de curas. E nós não apenas vamos orar e te mandar para casa, e ministrar e te mandar para casa, e diga assim, bem, agora vai para casa e espera que talvez alguma coisa aconteça. Não, o ambiente de milagre é esse, aqui, agora. E agora nós temos que ter essa expectativa. E neste lugar nós temos que ter expectativa. E agora nós precisamos esperar e ter convicção de que coisas maravilhosas e sobrenaturais aconteçam. Muito obrigado, Deus, por essa noite nós estamos aqui nesse lugar, experimentando esse ambiente tão sobrenatural. Queridos, a glória de Deus veio no templo, quando eles inauguraram, quando o povo começou a tocar as trombetas e começou a adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, a Bíblia diz que o Senhor Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós nos movimentamos nesses louvores, trazemos a glória de Deus. As pessoas não entendem muitas vezes por que é tão importante vir num culto, por que é tão importante vir numa reunião. Porque aqui há esse clima espiritual sobrenatural. E tu recebe disso, recebe os milagres e leva para a tua vida. E começa a transformar a tua vida, a tua casa, o teu ambiente, todas as coisas que estão ao teu redor. Porque o mesmo clima que existe aqui, o mesmo clima espiritual que existe aqui, esse mesmo clima pode existir no teu ambiente de trabalho, na tua casa, aonde tu faz esporte, em todos os lugares. Nós é que criamos o clima. Quando as forças, Satanás tenta pelas forças dele criar um ambiente negativo, te impulsionar, te empurrar para algumas coisas. Mas o Senhor Deus, pela sua palavra também, o Espírito Santo também te impulsiona para algumas coisas. Quando tu escuta Deus e vive na alegria, na justiça e na paz, tu começa a criar um ambiente do céu. Mas se tu cede às pressões, às influências do maligno, tu começa a gerar sobre ti uma atmosfera negativa. Certamente, tu já esteve com pessoas, em ambiente com pessoas que tu diz, como é ruim estar com aquela pessoa, porque ela muda todo o ambiente fica pesado quando ela está. E algumas outras pessoas tu diz, é tão bom estar com aquele fulano, com o ciclano, é tão bom estar com ele, é tão agradável. Sabe por quê? Porque é um clima espiritual na vida daquela pessoa, que foi desenvolvido. Um clima que correspondeu às influências malignas, ou que correspondeu às influências do céu. Corresponda às influências do céu na tua vida. Creia na palavra de Deus. Viva em paz no que depender de ti. Tenha paz com todas as pessoas. Se há algum motivo que alguém te magoou, perdoa essa pessoa. Faça paz com todas as pessoas. Ande em paz. Porque esse é o ambiente do céu. Viva uma vida de alegria, porque esse é o ambiente do reino dos céus. Se tu viver um ambiente, a tua vida de uma cara fechada, triste,
amargurado, tu está atraindo, gerando sobre a tua vida um clima negativo, um clima diabólico, um clima de coisas ruins. E nesse clima nascem coisas ruins. Mas no clima de Deus nascem as coisas de Deus, que são coisas boas na tua vida. Levanta tuas mãos agora. Deus, em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus nessa noite. Na vida de cada pessoa que aqui está. Senhor, cada um que aqui está é precioso para Ti. E Tu quer realizar milagres na vida de cada um. E hoje à noite nós queremos ver, Senhor, a Tua manifestação sobrenatural aqui neste lugar. Mais uma vez. Porque Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus grande. Eu queria agora, rapidamente, que todas as pessoas que têm algum problema nas costas, que suas costas estão doendo, tem uma dor nas costas agora, viessem rapidamente aqui para frente. Que estão agora com dor nas costas, que tem problema seguido, talvez não estejam agora, mas que tenham algum problema, pessoas que têm sérios problemas, sai do teu lugar, venham aqui na frente, fica aqui na frente, rapidamente. Rapidamente, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Tem mais alguém? Venha rapidamente aqui para frente. Quem tem problema de dor nas costas, olhem para mim aqui. Quem de vocês está com dor nas costas agora? Agora, levanta bem alta a mão. Ok, vocês todos estão com dor nas costas agora. Está doendo as costas. Feche os olhos. Esse é o momento que Deus vai te curar. E vai tirar toda a tua dor agora no nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Porque aqui há um ambiente da presença de Deus. E aonde Jesus estava, todas as pessoas eram curadas que eram trazidas para Ele. Depois todos que eram trazidos para os apóstolos eram curados igualmente. A sombra dos apóstolos passava sobre as pessoas e elas eram curadas. Os lenços de Paulo eram levados para as pessoas e as pessoas usavam os lenços dele e elas eram curadas. Agora, meu querido, eu quero que tu entenda que o mesmo Deus que era, é agora. E aquilo que Jesus fez na cruz no passado foi suficiente, não só para aquela época, mas é suficiente para a tua vida também agora. Então, agora eu quero que tu coloque a mão nas tuas costas, tenta colocar na altura onde dói as tuas costas. Ok? Tenta colocar aí, na altura onde dói as tuas costas. Quero que todos estendam a mão em direção a eles aqui na frente. Estenda a mão. Agora eu quero que tu ore comigo aqui, querido, e diga assim, em nome de Jesus. Todos orem juntos, diga em nome de Jesus. Toda dor agora, em nome de Jesus, desapareça. Problemas de doença, problemas de enfermidade, problemas congênitos, problemas de acidente, disfunções. Agora, tudo aquilo que causa dor nas costas, agora, desapareça no nome de Jesus. Diga assim, toda dor, fora agora, fora agora, nunca mais retorne. Diga assim, espírito de dor, espírito de enfermidade, agora, desapareça, em nome de Jesus, fora, e não retorne mais.
Em nome de Jesus. E agora, diga, e agora, aonde havia dor, haja saúde, bem-estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Quem de vocês estava com dor? Que levantou a mão agora aqui. Quem de vocês estava antes com dor? Que eu pedi quem estava com dor. Vocês, vem todos aqui que estão mão levantada, vem aqui. Pode vir. Vem rapidinho. Vem, bem ligeiro. Todos que estavam com dor, quando eu pedi antes, venham aqui rapidinho. Vem aqui, mais para cá. Todos vocês estavam com dor nas costas. Aqui na frente quando vieram. Procura a dor agora, hein? Pode procurar. Faz força. Procura aí. Procura bem. Procura. Onde estava a tua dor? Vai lá. O que tu não conseguia fazer? Tenta achar onde está a tua dor. Eu vou fazer bem rápido. Ok? Depois nós vamos orar por todo mundo. Sabe por quê? Estou fazendo isso para gerar fé no teu coração. Amém? A senhora tinha dor nas costas? Tinha. Estava com dor quando veio aí para frente? Estava. Aonde era nas costas? Aí, quanto tempo a senhora tinha essa dor? Faz uns 3 dias, mais ou menos. 3 dias está com essa dor. Agora, procura a dor aí. Não tá mais aqui. Foi embora. Quem curou? Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus? Querida, como é teu nome? Roseli. Roseli, chegou aqui na frente, estava com dor nas costas. Sim. Desde quando tem essa dor? Faz um bom tempinho já. O que é um bom tempinho? Uns 3 meses. 3 meses. Mostra aí onde era a dor. Aqui em cima estava com dor. 3 meses tinha dor. Veio aqui para frente com dor. Agora procura a dor aí. Tá dando. Procura bem. Faz movimento. Força a barra. Quê? Não tá doendo. Não tem mais nada. Quem foi que curou? Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Querido, o que é que tinha? Dor no ombro aqui na parte de trás, devido a muito excesso de trabalho forçado, igual todos os dias. Eu tinha muita dor, Estava aqui na frente, chegou com dor. muita dor. Procura a dor agora. Faz forte. Quem foi que curou? Jesus! Glória a Deus! E a senhora? O que é que tinha? Eu trabalho numa empresa onde o meu serviço é muito repetitivo. Não consigo quase me abaixar, quase que eu não vim no culto de tanta dor. Tinha muita dor nas costas. Sim. O que a senhora não conseguia fazer? Não conseguia se abaixar assim? Vem aqui então. Vem aqui. O que mais não conseguia fazer? Não conseguia ficar De lado também não. Então agora vamos lá. Vamos baixar junto aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Aonde está a dor? Todos os dias eu tinha que tomar um antibiótico para dor. Quanto tempo não fez isso que fez aqui agora? Vai fazer 1 ano que eu estou nessa empresa e agora a dor sumiu. Glória a Deus. Desapareceu tudo? Tudo! Quem foi que curou? Um aplauso forte para ele! Glória a Deus! A senhora, que a senhora tinha? Eu tenho problema no fígado e está atingindo todas as costas, que é assim. Então a senhora já tem esse problema mais sério. É. Quanto tempo? Faz um tempo já. E a senhora chegou aqui com dor aqui nas costas? Muita dor. O que a senhora fazia que doía? Não dava, agora já. Como é que é? Não dava para fazer o quê? Não dava pra fazer assim, agora tá bom já. Agora já tá bom? Dá para fazer? Vamos fazer bastante então. E como é que tá? Glória a Deus! Senhora abençoe, querida. E a senhora? Muita dor na coluna aqui atrás, aqui bem atrás aqui no quadril, e nas pernas, e no pescoço aqui doía desde. Mas tá... precisava uma geral então. E agora? Procura as dores aí. Tá bem, saiu
tô curada. Saiu tudo. Saiu. Procura aí. Procura aí, querida. Procura, vai lá. Aonde estão as dores? Foi embora. Foi embora. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, querida. E a senhora, o que tinha? Tem dor nas costas. Tinha dor nas costas? E aonde está? Foi embora. Foi embora. Jesus curou. Jesus curou. Vamos dar um aplauso para ele. E a senhora? Nas costas. Estava com dor nas costas. Chegou aqui na frente com dor. E agora tô bem. Graças a Deus. O que a senhora não conseguia fazer ou fazia e doía muito? Nem falar forte, daí me doía as costas. Como é que é? Não podia falar forte. Ai, nem cantar forte, mas agora tô bem. Agora fala sem microfone. Diz assim, Jesus me curou. Mais forte. Jesus me curou. E aonde está a dor? Foi. Foi embora. Glória a Deus. Querida, o que tinha? Eu é muita angústia e doenças mesmo. Tinha dor nas costas também? Não era muito. Mas era angústia mesmo. E agora? Está aliviada? Estou aliviada. Glória a Deus, vamos dar um aplauso para Jesus. Vamos entrevistar todo mundo. Querida, o que é que tinha? Dor nas costas. E Sumiu. aonde está? Foi embora, não tem mais nada. Vamos dar um aplauso para Jesus. Querido, vem aqui. Tinha dor nas costas também? Tinha. Muita dor nas costas? Sim, faz umas 3 semanas. 3 semanas. Queimação nas costas. Tinha uma queimação nas costas. Procura a dor aí agora. Não tem mais. Foi embora? Agora. Sumiu quando? Vai agora. Na hora da administração? Foi embora. Quem curou? Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Querida. E aonde? Tinha... Assim nas costas. Ardência nas costas. Tinha ardência nas costas. E como é que tá agora? Agora melhorou. Melhorou? Vamos dar um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Querido. E daí? O que tinha? Dor nas costas. Na lombar. Quanto tempo tinha essa dor? Volta e meia tem, por causa do meu trabalho pesado, né? E agora procura dor aí? Não tem. Eu senti até uma pressão, como às vezes dá no joelho, né? Aquele estalinho, eu sentia na coluna, na lombar. E agora não dá mais. Não tem mais? Procura aí. Tem mais nada? Foi embora? Quem curou? Deus, Jesus. Vamos dar um aplauso? Querido, o que tinha? Há 1 ano, dor nas costas, há 1 ano já vinha sentindo. Há 1 ano? Dor nas costas há 1 ano. O meu bebê já nasceu muito pesado, então eu sentia dor nas costas por carregar ele. Nunca saía. Como se fosse um nó no músculo aqui assim. Chegou aqui na frente com isso. Muita dor. Nossa, não aguentava segurar. Procura agora. Vai lá, mais um pouco. Aonde está a dor? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais forte é para Ele. Glória a teu nome, Jesus. Muito obrigado, querido. Vocês não tinham dor agora. Mas eu quero dizer, vocês voltem curados no nome de Jesus também, amém? Agora, pode ir para o lugar vocês. Todas as pessoas que têm alguma coisa, alguma dor de cabeça, problema na perna, não consegue caminhar direito, problema no braço. Quem tem problema no braço que não consegue mexer direito e não consegue